E aí, meu querido? Estamos aqui no nosso encontro de domingo. Hoje com mais um divã com Daniel Sena bem especial para você. E eu começo esse divã te fazendo uma pergunta, né? Já ficou ansioso, preocupado alguma vez na sua vida? Tipo, com medo do que vai acontecer, medo do futuro, medo das suas escolhas, né? Quem nunca se sentiu ansioso, né, com alguma coisa que está para acontecer? E esse sentimento de ansiedade ele tem sido uma constância na vida dos nossos alunos, né? Eu tenho conversado com várias pessoas, não só com vistas a quem presta concurso público, mas na vida em geral. A ansiedade tem sido um dos sentimentos que mais tem afetado os seres humanos na sua caminhada, né? Eu estava lendo uma pesquisa norte-americana, já fazem uns 3 anos que essa pesquisa foi feita por uma universidade, de que a cada 4 americanos, pelo menos um, alguma vez na vida, já teve um transtorno seríssimo de ansiedade. Tipo, transtorno de ansiedade seria aquela crise de ansiedade no mais alto grau, que você precisa de intervenção médica para você ficar bem. As minhas palavras aqui, obviamente, não são destinadas a quem precisa de tratamento médico, né? Não sou médico, não sou psicólogo, eu sou apenas uma pessoa que vive a vida e vai aprendendo algumas coisas com ela, leio bastante. Eu queria falar com aquelas pessoas que sentem ansiedade no dia a dia, na hora de tomada de decisão, e essa ansiedade pode te prejudicar. Né? Na verdade, quando você pensa nesse sentimento de medo do futuro, essa preocupação, nessa ansiedade, até que ponto isso aqui te ajuda ou te prejudica na sua caminhada? Então eu quero me utilizar de uma técnica comum aqui entre os psiquiatras e terapeutas do mundo inteiro, para tentar te ajudar, trazer uma ferramenta que eu quero compartilhar com você, que é uma ferramenta que eu uso para mim hoje e que ela surte efeitos fantásticos e eu quero compartilhar com você. Que está atrelado a um método chamado método de intervenção cognitiva. E o que é esse método de intervenção cognitiva? É você modificar a forma de pensar, substituindo aquele pensamento que está te prejudicando por um pensamento que vai te ajudar, que vai te agregar valor, né? Então, se nós considerarmos que a ansiedade, o medo, as preocupações são algo que não agreguem valor, então seria necessário a gente substituir a forma de pensar no momento que a gente está com medo por uma forma de pensar que retira aquele sentimento ruim. Não é isso? Então, nós vamos trabalhar aqui em dois momentos aqui interessantes. Gostaria de propor isso aqui para você como prática na sua vida, tá? E a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Toda vez que você sentir medo de algo, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar entender o tipo de medo que você está sentindo. Porque tem coisas que sentir medo faz sentido. Por exemplo, eu estou vindo numa rua, tem 5 pitbulls soltos e tem uma placa dizendo: não passa nessa rua porque esses 5 pitbulls matam as pessoas. E aí eu olho aquela placa e falo: nossa, tô morrendo de medo. Aquele medo que você está sentindo ali é um medo super positivo, super razoável. É um medo que vai te agregar valor. E por que ele vai te agregar valor? Ele vai te agregar valor exatamente porque ele vai preservar a sua vida, a sua integridade, de sofrer algum tipo de consequência ruim. Então existem aqueles medos reais, medos efetivos, que na verdade te ajudam a se proteger, né? É aquele medo natural, tipo: menino, não fica pendurado na sacada, senão você vai cair lá embaixo. Isso é um medo super natural. Realmente, se a criança ficar pendurada na sacada, ela vai cair lá embaixo. Olha, na hora que você for atravessar a rua, olha para os dois lados, porque senão um carro pode te atropelar. Esse é um medo natural, um medo que te protege, né? Esse medo todo mundo tem todos os dias e ele é altamente salutar para a nossa vida, tá? E a mensagem não é para as pessoas que sentem esse tipo de medo, esse tipo de preocupação. Se você, ao constatar a sua preocupação, o seu medo, você perceber que ela é real, show de bola. Então ele vai te ajudar a se posicionar e a tomar uma direção correta. Problemas são aqueles medos, aquelas preocupações que não são reais. São preocupações causadas pela mera projeção mental que nós fazemos. Do tipo, você manda uma mensagem para sua namorada pelo WhatsApp,
fica azulzinho os dois pauzinhos ali, você fala, você vê que ela viu, mas ela não te responde, você começa a ficar pensando, por que será que ela não me respondeu? Hã? Se ela viu, ela tinha que ter me respondido. E aí você começa a remoer aquilo lá. Inicia-se uma verdadeira discussão dentro da sua mente, onde vários pensamentos ruins passam a surgir. E esses pensamentos, ao invés de estimular o seu comportamento, eles começam a criar uma projeção mental de algo que o seu pensamento acha que está acontecendo, na verdade não está acontecendo nada. Né? E aí você começa a pensar, putz, será que ela não gosta mais de mim? E se ela estiver com outro? Tem disso aqui que eu estou falando para você? Ou então, você estuda para concurso, estuda 8 horas por dia, você vai bem nos simulados, você faz exercício, você lê texto de lei, faz tudo aquilo que a gente fala para você fazer. Chega no dia da prova, você começa a ficar desesperado, falando, ai meu Deus, e se caiu que eu não sei? E se eu não conseguir passar nesse concurso? E se eu não passar, minha vida vai ficar uma merda? O que eu vou dizer pro meu pai? E aí você começa a criar aquelas projeções mentais de algo que não aconteceu, mas que você começa a acreditar que possa acontecer. Esse tipo de medo, ao invés de estimular o seu comportamento, ele na verdade ele gera um efeito paralisante. Ao invés de você agir para melhorar, você acaba se boicotando, você acaba agindo contrário àquilo que você pretende atingir. E é esse tipo de preocupação, esse tipo de medo que gera o sentimento que nós chamamos de ansiedade. E a ansiedade é a preocupação com o futuro, que na maior parte das vezes, na maior parte dos casos, quando esse sentimento surge no coração, trata-se de uma preocupação completamente sem fundamento. E toda vez que você fica ansioso sem nenhuma razão para ficar, ao invés dessa ansiedade produzir um movimento proativo de você caminhar em direção ao seu objetivo, ele gera um efeito ao contrário. E esse efeito geralmente vem acompanhado com o medo do fracasso, o medo da rejeição, e por consequência a pessoa acaba ficando paralisada, ela não age, ela deixa de agir porque ela tem medo que vai acontecer. Pronto. Então, se você tem algum problema no seu dia a dia em relação à ansiedade, eu queria te propor uma ferramenta aqui muito útil que eu aprendi lendo alguns trabalhos do Dalai Lama e que se utiliza desse método de intervenção cognitiva que é muito positivo, que é exatamente essa troca mental. Né? Tu vai substituir a informação que está na sua cabeça. E tu vai substituir essa informação a partir do momento que você identificar que este medo, ele é um medo que não é real. Identificou que o medo não é real, você vai fazer uma pergunta. Né? Você vai se fazer uma pergunta para você ter consciência desse medo que você está sentindo. Tá diante da situação, então você vai perguntar assim, cara, esse problema que está me deixando ansioso, ele tem solução? Essa é a pergunta que você vai fazer. Este problema tem solução? De duas, uma. Ou a sua resposta vai ser sim, ou a sua resposta vai ser não. Mas olha só que incrível. Se a sua resposta for sim, este problema tem solução, então não tem sentido algum você ficar preocupado com ele. É muito melhor você se dedicar na construção da solução. Tem solução? Então você trabalha e gasta a sua energia toda na construção dessa solução. Ok? Tá, e se este problema não tem solução? Porra, Daniel, esse problema não tem solução. Cara, se o problema que você está enfrentando não tem solução, então foda-se. Se não tem solução, por que você vai gastar a sua energia se preocupando com algo que não tem solução? Não tem razão para você se preocupar também. Você consegue perceber que não faz sentido eu me preocupar com as coisas se eu faço essa pergunta? Estou diante de um problema, estou diante de um desafio. Tem solução? Trabalho em cima da solução. Não preciso ficar preocupado. Não tem solução? Não adianta eu ficar preocupado porque nada da minha preocupação vai arrumar solução para aquilo lá. Então, cara, para todos os problemas não há sentido algum em ficarmos preocupados. Porque se ele tem solução, eu gasto minha energia na solução. Se ele não tem solução, eu simplesmente absorvo. Eu simplesmente aceito, eu compreendo. Vou dar 2 exemplos muito simples aqui. Ai, meu pai morreu. Né? Pergunta, tem solução para isso? Não, não tem solução. Então não tem solução, não tem sentido algum você ficar ansioso, ficar preocupado porque o seu pai morreu. Né?
quanto mais cedo você aceitar, quanto mais cedo você entender que aquilo faz parte da existência humana, mais fácil vai ser para você ficar feliz e para você voltar ao centro da sua serenidade, né? Meu pai tem câncer. A primeira pergunta, tem solução? Opa, o médico disse que dá para fazer um tratamento, mas então não tem sentido nenhum você ficar preocupado, porque se tem um tratamento, se tem uma solução, então você vai investir a sua preocupação, toda a sua ansiedade, essa energia, ao invés de ficar preocupado, você vai colocar ele na solução do problema. Entende o que eu quero dizer aqui? E essa é uma primeira técnica que a gente utiliza para tirar um pouco dessa ansiedade do nosso coração. Obviamente que isso é um exercício prático que você deve fazer ao longo da sua vida, diante de cada situação. Então, encarou o problema, encarou a situação, primeira coisa, o medo que aquilo está me causando. É real? É, então eu tenho que me proteger. Não, não é real. Na verdade, é coisa da minha cabeça. Então, primeira pergunta. Tem solução a este problema? Tem, então trabalho na solução. Não tem solução? Não, então aceito aquilo lá como fazendo parte da minha existência. Quanto mais consciência você tiver dessa ferramenta, quanto mais autoconsciência você tiver de si mesmo, mais fácil vai ser para você lidar com essas situações que geram preocupação. Então, situações do dia a dia, como: será que eu vou ser demitido? Será que ela me ama? Ah, eu acho que alguém está mentindo para mim. Poxa, sabe essas situações do dia a dia que a gente vive? Tenta jogar dentro dessa formulazinha, dessa ferramenta super positiva, que você vai perceber que isso vai te ajudar e muito a superar uma boa parte dessas situações que você enfrenta no seu dia a dia, que te causam este mal-estar, que te causam a sensação de ansiedade, e que dessa forma às vezes retiram de você a possibilidade eficaz de construir um caminho de sucesso e de alcançar os seus objetivos. Então, essa é uma mensagem aqui, uma primeira ferramenta para você trabalhar com a sociedade, e que só tem um objetivo: tirar a ansiedade e te dar um estado de espírito leve, em paz, para que você possa gozar uma vida mais feliz, mais plena, e para que você consiga caminhar com muito mais tranquilidade em direção aos seus objetivos. Espero que essa mensagem ela possa te ajudar de alguma forma. Já deixo aqui com você, já interligado aqui a próximo divã, que vai ser o divã da quarta-feira. Eu vou trazer uma segunda ferramenta para te ajudar a cuidar da sua ansiedade, tá? Então, se essa ferramenta aqui de intervenção cognitiva, ou seja, de mudança da forma de raciocinar a parada, não te ajudar com a sua ansiedade, eu quero que você assista o próximo divã, que eu vou trabalhar uma segunda situação, uma segunda ferramenta que pode ser útil também. Obviamente que junto com essa ela vai formar uma plataforma de defesa em relação a tudo aquilo que te gera medo, ansiedade, preocupação, que não te agrega valor, que são preocupações desnecessárias, pura criação da sua mente, e que ao invés de fazer você caminhar rumo ao seu objetivo, ele acaba te paralisando, congelando e tirando toda a sua potência de agir. Então, se quiser ver essa segunda ferramenta, quarta-feira você tem um horário marcado comigo, né? Finalzinho da tarde eu solto para você mais um divã com o Daniel Sena. Se você achou que essa mensagem aqui possa te agregar algum valor, vem aqui dar uma curtida aqui. Se você acha que é legal, você pode compartilhar também esse vídeo com a galera conhecer o nosso canal, que é um canal sempre voltado para inspirar o seu dia a dia, um canal voltado para trazer valores, informações que agreguem valor à sua vida e te edifiquem, beleza? Espero que você tenha gostado. Um abraço, beijo no coração e até o próximo divã com Daniel Sena. Fui!